Técnicas de coleta e procedimentos metodológicos. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um assunto que eu particularmente gosto muito, porque eu adoro aprender sobre métodos de pesquisa, sobre eh, essa questão que tem aqui de procedimentos e tudo mais. Acho que é uma parte que eu não gostava tanto, mas eu aprendi a gostar muito, é porque as pessoas na minha área, a área da comunicação, sabe, a gente às vezes dá um migué metodológico. Isso é um problema. Porque aí eu acho que a gente perde um pouco da credibilidade enquanto, eh, área específica. É claro, isso vem mudando, acho que eu tô percebendo aí muitos trabalhos muito bacanas, muito bem adensados teoricamente e também adensados metodologicamente, porque é isso, a gente vai aos poucos, né, definindo melhor a nossa área. E assim, eu vou falar um pouquinho, assim, de forma bem resumida sobre como que são alguns exemplos de procedimentos e algumas questões também atreladas a instrumentos de coleta, né, porque eu sinto que as pessoas, elas ficam meio perdidas, né, em dividir nas caixinhas que a gente precisa dividir, né. Bem, eh, antes de mais nada, deixa o like aí no vídeo. É muito importante que você deixe like para que o vídeo continue sendo assistido por outras pessoas. Também, bora se inscrever. Preciso muito que vocês se inscrevam para cada vez mais esse canal crescer. Preciso, principalmente, para pensar num futuro, monetizar esse canal, para trazer aí conteúdos com mais qualidade, né? Mais qualificados, mais bacanas, com mais coisas, porque eu faço tudo sozinho. Mas eu tô adorando fazer isso tudo nesse estilo vlogzão que eu faço, porque sou eu, assim, aqui eu tô falando que a pessoa até me falaram já em um comentário, se não me engano, foi até no TikTok: "Ai, você é tão devagar, não posso fazer nada, gente". Já sou tímida, ainda fico às vezes cansada, hoje eu tô cansadíssima, mas tô aqui gravando. Mas enfim, tem uma parte que, assim, que é muito complexa, porque quando a gente fala metodologia, até já fiz um vídeo sobre metodologia, a gente está falando de um amaranhado de procedimentos, de reflexões que estão ali atreladas ao fazer científico na produção da sua pesquisa. Dentro disso, você tem procedimentos, você tem técnicas de coleta, você vai combinar coisas, né? Isso eu já até expliquei um pouco no vídeo sobre metodologia, mas assim, quando a gente parar para pensar em procedimentos, eu acho que existem ali procedimentos bem clássicos em diversas áreas, né? Tem, por exemplo, assim, a pesquisa bibliográfica. Você pode fazer uma pesquisa, um artigo, por exemplo, às vezes até uma tese, uma dissertação, só pensando na pesquisa bibliográfica. É um ponto, e é justo, sabe? É justo, a gente não pode simplesmente jogar isso assim para o lado, porque, na verdade, a pesquisa bibliográfica é uma das partes principais. Em alguns estudos, vai ser inclusive a parte principal e vai ser o principal embasamento, porque você pode, sei lá, estar refletindo sobre um conceito, sua pesquisa pode ser essencialmente bibliográfica e tá super ok. Você também pode ter uma pesquisa que é documental, sabe. Pesquisas documentais são as minhas prediletas de ler, porque a gente acaba descobrindo muita coisa, principalmente do passado, assim, eu adoro ler lei antiga, ver as mudanças sociais, ver como as coisas mudaram, né, e é um procedimento que eu acho muito bacana, exige um esforço hercúleo às vezes, dependendo do que você está pretendendo. Eu ensinei para os meus alunos, por exemplo, a visitar a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Vou deixar até o link para vocês. Eu sou bonzinho, vou deixar. Eu adoro, porque ali tem muito conteúdo, tem muitos jornais antigos. E aí eu dei uma aula sobre eh, a representação de pessoas negras no jornalismo, não, na mídia impressa. Que aí eu peguei jornalismo e publicidade, né, assim, na ideia, porque antigamente nos jornais, não sei se vocês sabem, mas pessoas escravizadas eram vendidas e tinha um espaço lá nos classificados, vendo escravos, compra escravos, leilão de escravos, e aí, nesse sentido, essas pessoas escravizadas ali eram representadas, então tinham imagens que eram feitas
provavelmente de uma tipografia ali específica, de uma estilogravura, sei lá, não sei como eram feitas. Então, é bem interessante, porque lá também tem, além disso tudo, as descrições violentas, né, as formas violentas. E aí, foi muito bacana para mostrar para os meus alunos, né, como, infelizmente, tanto o jornalismo como a publicidade ganharam muito dinheiro através das pessoas escravizadas, né, porque, querendo ou não, os donos, né, pagavam para, né, ter lá o espaço no classificado, né, nos classificados. Então, assim, a gente precisa ter essa visão crítica, né, eu adoro. Pesquisa documental é muito bacana. E também é bacana ler leis, ler documentos, eu adoro, acho muito bacana. Eh Também, assim, tem pesquisas de estudos de campo, aí você tem, por exemplo, pode ter uma pesquisa que é etnográfica, e nessa pesquisa etnográfica você pode ou não participar. Aí você tem a tal da observação participante, que foi o que eu fiz na minha dissertação. Na minha tese, eu reúni vários procedimentos e métodos que enriqueceram muito. Por exemplo, eu fiz análise lá da proposta que eu fiz, me baseando em um monte de coisas. Então eu fiz uma lista de perguntas para responder, né. Hoje, por exemplo, eu usaria muito facilmente a análise da materialidade do audiovisual, que, vou até deixar aqui a pesquisa. Eu esqueci, acabei de esquecer o nome da professora, mas, vai estar o nome da professora. Ela é maravilhosa, inclusive. E, gente, veio o nome, mas sumiu de novo. Enfim, isso acontece nas melhores famílias, tá. E, nesse sentido, assim, é muito bacana a gente conhecer. Eu sugiro muito vocês entrarem lá no Google Acadêmico e, às vezes, colocar assim: "procedimento metodológico", ferramenta de análise, porque aí vocês vão conhecendo coisas interessantes, né. Um outro ponto que eu queria também mencionar é que a gente tem as pesquisas experimentais, né, que aí já são das áreas mais das exatas e da parte de química, biologia, né, as ciências da natureza. E, assim, eu não tenho tanto domínio, mas eu acho super importante. Às vezes também a gente faz pesquisas experimentais no nosso lado, né, das ciências sociais aplicadas, apesar de serem bem raras, pessoas que aplicam ali algum tipo de ação, né. Eu lembro muito do Blue Eyes, que é um documentário de uma professora que, ela separou os alunos e você tinha eram todos alunos brancos, a gente está falando de um Estados Unidos segregado, né, e ela separou os alunos dos olhos castanhos e pretos dos alunos de olhos claros. Acho que ela privilegiou os de olhos claros no primeiro momento. Enfim, é uma pesqui é um experimento social muito bacana, porque eles viveram racismo na pele, dentro daquele momento. Eu vou ver se eu acho o documentário aqui no YouTube e mando também aqui no link. Muitos links hoje, vou ter que lembrar deles. Eh, então dá para fazer, mas também eu queria falar um pouco de algumas técnicas, né, que são muito importantes, tipo entrevista, gente. Eu amo fazer entrevista. Por quê? Independente da estrutura, se vai ser uma estruturada, semi-estruturada, aberta, etcétera, tudo para mim funciona, porque eu consigo captar coisas muito importantes. Por exemplo, na entrevista, uma coisa que eu gosto de fazer é perceber as feições das pessoas que estão sendo entrevistadas e o que elas estão reproduzindo ali nas atitudes delas. Isso é muito bacana, porque você consegue construir e analisar. Inclusive, por exemplo, teve uma das pessoas que eu entrevistei na dissertação que se emocionou, né, porque falou da experiência do consumo lá de animes e mangás e como que isso era importante para evitar os episódios de violência doméstica que ela via, né, parentes viverem, né, cotidianamente. Isso é um exemplo. Esse choro, e junto com a emoção embutida na relação de consumo, me fez perceber a construção identitária dessa pessoa. Foi uma discussão bem bacana lá na dissertação. É um achado importante, né.
Além disso, assim, eu gosto muito de questionários para usar lá no trabalho, eu amo usar questionário, porque questionário resolve muita coisa. Você colocando questões tanto fechadas quanto abertas, você acaba ganhando muitos dados, e esses dados são muito importantes, assim, são chef keys, assim, às vezes, principalmente para gerar relatório, né. E você consegue, às vezes, depoimentos muito fortes que você não conseguiria numa gravação em vídeo, coisas do tipo, que é bem comum no tipo de trabalho, né, no tipo de projeto que a gente tem, né. Mas enfim, eh, eu acho que, assim, tem outros vários métodos de coleta, você pode fazer coleta também. Eu, por exemplo, fiz a coleta ali das publicações do Vini Júnior, porque a minha pesquisa atual é sobre como provavelmente o Vini Júnior ajudou a pautar a discussão sobre racismo e antirracismo na Europa, através, né, de todos os processos que ele sofreu ali de racismo, enquanto jogador de futebol lá no Real Madrid. E a minha investigação ali vai pegar tanto as publicações dele, quanto as publicações de jornais, né, não é revista, é só de jornais da Espanha, e eu vou fazer agora o levantamento das reportagens para fazer um comparativo, para ver se houve realmente avanços na discussão do que é o racismo, porque eu não sei se vocês sabem, os europeus não têm essa ideia de racismo que a gente tem aqui no Brasil, inclusive, dessa gravidade, né. Mas enfim, vocês veem que conforme eu tô falando aqui com vocês, eu tô falando e eu tô mostrando como que eu organizei as minhas próprias pesquisas, né. Então eu espero estar ajudando vocês aí minimamente na organização das pesquisas de vocês. Deixem o like, por favor, para esse vídeo repercutir cada vez mais. Também compartilha o vídeo, se inscreva no canal, não custa nada. Enfim, um grande abraço, a gente se vê numa próxima. O próximo vídeo vai ser sobre, essa partezinha agora de considerações finais, tá? E eu acho que vai ser muito bacana. Eu vou falar um pouquinho ainda sobre a parte metodológica também, mas principalmente sobre a parte de resultados e discussões e considerações finais, como organizar isso, né? Porque é algo muito importante. Tá bom? Então a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.